CIPA surge desse movimento de criação do livro. Maria Helena organizou o livro, convidou vários colegas da Itália, da Índia, dos Estados Unidos, da Espanha e etc. E depois do livro feito, ela teve a ideia de fazer um congresso que chamou CIPA, Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, e para lançar o livro. E daí surgiu o congresso. E depois ela surgiu a ideia, eu quero dar continuidade a alguns outros livros. Ele disse, eu vou fazer Aventura Autobiográfica 2, vou fazer Aventura Autobiográfica 3. Quando ela fez o convite da ideia da Aventura Autobiográfica 2, eu disse, amiga, esse nome é muito feio, Aventura Autobiográfica 2, 3, parece Chunks, Brinquedos Assassinos 1, 2, 3, Guerra nas Estrelas 1, 2, 3. Achei meio feio a ideia, mas ela quis manter. Tentei argumentar, persuadir, dizer para fazer, ela não quis, manteve a ideia. A ideia foi muito interessante da Aventura Autobiográfica 2, que foi exatamente, a Maria Helena mapeou um conjunto de colegas que haviam participado desde o primeiro CIPA até o 7º CIPA, porque nós lançamos esse livro no 8º CIPA, e a ideia era tensionar como é que cada um de nós, partindo da ideia do Bourdieu, da noção de campos, nos inserimos no interior do campo da pesquisa autobiográfica e como é que a gente contribui para a constituição do campo. Quando Maria Helena mandou a carta, conversamos antes, ela mandou a carta para vários colegas, tem uns 25 autores no livro, me parece. Eu estava viajando, isso foi início do ano de 2017, eu estava viajando para o meu estágio sênior, para o pós-doc, e eu fiquei pensando de o que era que eu ia fazer e como eu ia fazer o texto, fiquei pensando em algumas coisas, e aí me surgiu a ideia de pensar, que é o que eu escrevi, que está no livro, é um texto bem grande, que eu chamei Autobiografia como Acontecimento, né? E eu tomei, na verdade, e acho que tomar essa perspectiva de pensar a autobiografia como acontecimento nos ajuda a dialogar um pouco sobre a questão do tema da mesa de investigação-formação como método de pesquisa. Porque eu tomei, me mobilizou nesse texto a ideia de acontecimento, que é um conceito muito caro para a pesquisa autobiográfica, porque se a gente tomar as duas noções de acontecimento e de experiência do ponto de vista da tradição alemã, da pesquisa qualitativa alemã, é de lá que efetivamente que vai emergir muito da noção e do campo da pesquisa qualitativa, mas muito da pesquisa biográfica. Diferente do que aconteceu com o movimento da Escola de Chicago, que abre a perspectiva de pensar a constituição ou os embates epistemológicos do quantitativo e do qualitativo. Mas os dois conceitos, um que é acontecimento, que é uma palavra alemã, que se refere a esse... Eu não vou falar a palavra alemã, porque em alemão eu só fui falar Danke, Berlim, por causa da Fernanda Montenegro, quando ela ganhou o prêmio do filme. Então eu não vou falar a palavra em alemão, mas uma palavra diz acontecimento, ou seja, o vivido, e a outra é experiência, como se fosse uma coisa assim, mais ou menos, mas esses dois termos são importantes. Daí eu tomo do Walter Benjamin, do texto narrador, que ele vai discutir muito sobre a experiência, o acontecimento, quando ele diz assim, aspiado, pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo que vem antes e depois. Num outro sentido, é a reminiscência que prescreve com rigor o modo de textura. Então o que Benjamin está nos dizendo e colocando é, acontecimento está no campo do mundo da vida, ou seja, está no campo de tudo aquilo que a gente vive. O nosso cotidiano, vocês saíram de casa hoje e vieram para o instituto, estão aqui, estão no seminário. Viveram vários acontecimentos, de vir de carro dirigindo, ou de pegar o transporte público, de estar no ponto de ônibus, de viver as oficinas pela manhã, cada um escolher uma oficina, de saírem para almoçar, de voltarem à tarde, de apresentar a comunicação, de ouvir a comunicação, de estarem aqui agora. Tudo isso são acontecimentos, a gente pode chamar de microacontecimentos. A vida é exatamente feita desses acontecimentos. Só que quando nós vivemos, ou melhor, quando nós chegamos ao mundo, o mundo já existia, com toda a estrutura, com todo o capital, e nós vamos nos formando a partir desses pequenos acontecimentos, constituindo um campo identitário, um campo subjetivo, um campo emocional da nossa vida. E
esses acontecimentos vão nos constituindo na medida em que nós os transformamos em experiência. Não é o acontecimento pelo acontecimento que nos marca. O que nos constitui são as dimensões e o sentido desses acontecimentos em experiência. O que significa dizer que cada um de nós podemos viver uma mesma situação, mas cada um incorpora ou não esta situação, que é um acontecimento vivido, para uma experiência a partir do modo do que aquilo nos transforma. Experiência é uma disposição de transformação. Por isso que há uma diferença entre acontecimento e experiência. E quando a gente toma a noção de acontecimento ou de experiência para pensar as relações com a pesquisa autobiográfica ou com as dimensões da pesquisa-formação, é importante que a gente leve em consideração algumas questões. Primeiro, quando Benjamin nos fala dessa relação de acontecimento de experiência, embora seja um texto datado, tanto o narrador quanto o outro texto do Benjamin, Experiência e Pobreza, mas são textos extremamente potentes, que nos ajudam a aprofundar a noção de experiência. E de que forma, quer dizer, ele estava falando ali no início da Revolução, no início da Idade Moderna, como é que os sujeitos produzem o sentido do tempo, o modo como os sujeitos vivem esse acontecimento, essas experiências, etc. Mas, de algum modo, a gente também pode pensar essa noção de experiência para trazê-la para 3 outras dimensões. É um pouco do que a gente pode, pensando como a Marie-Christine Jousseau, o que ela vai nos dizer sobre abordagem experiencial. A experiência só tem sentido se ela for uma experiência formadora. Essa experiência formadora, porque ela está vinculada a uma recordação que é referência, ou seja, um capital de vida que nós temos, que nós vamos somando com essas experiências formadoras. Então e centrado numa dimensão de a experiência formadora, as recordações referências e o outro conceito que Jousseau vai dizer são as aprendizagens experienciais. Como é que nós aprendemos? Pelas experiências. Então esses são 3 conceitos extremamente potentes e que eu exploro bastante nos meus trabalhos e em dimensões de análise. Mas também a gente pode tomar para pensar essa noção entre acontecimento e experiência para compreender também a partir das contribuições do Michel Foucault a noção de acontecimento, quando Foucault basicamente ele vai teorizar sobre a noção de acontecimento no livro Arqueologia do Saber, que é um livro extremamente denso e difícil. Eu li esse livro nos anos 80, quando estava no mestrado. O Cipriano Luquezzi me orientou e ele me pediu que lesse a arqueologia, e eu comecei a ler Arqueologia do Saber. Eu disse: Cipriano, eu não estou entendendo porra nenhuma que esse homem está falando. Aí ele: é muito denso, tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu não entendo. E aí ele disse: pare de ler Arqueologia do Saber e leia Genealogia da Moral do Nietzsche. Porque aí há também muito mais denso, mas aí foi importante. Eu parei de ler Foucault e fui ler o Nietzsche, Genealogia da Moral. Porque, de fato, eu, após ler Genealogia da Moral, eu fui compreender o que é que Foucault estava escrevendo em Arqueologia do Saber sobre acontecimento, uma genealogia, a dimensão arqueológica, os discursos, enunciados discursivos, e aí eu fui compreender o que Foucault estava dizendo, porque muito deste Foucault estava aí pensado na base do pensamento nietzschiano. E aí eu fui compreender. E isso tem me ajudado muito, tanto que eu recuperei isso para esse texto, e agora eu estou escrevendo um outro texto, que já era para ter enviado para o seminário, para o colóquio que vai ter 16, 17 e 18, que é o colóquio do CIB, do Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica em Paris, e eu ainda não mandei o texto, mas eu estou trabalhando com a noção de mundo da vida, do Russell. Depois eu tomo a noção de acontecimento e a noção de experiência para pensar como é que esses conceitos nos aproximam no campo da pesquisa autobiográfica da noção de pesquisa-formação. E aqui eu estou ensaiando, escrevendo e lendo um monte de coisa para ver se até 15 de outubro eu avanço no texto e termino de escrever o texto. Essa noção de acontecimento, como nos diz Foucault, ela nos remete para pensar inicialmente numa perspectiva de uma arqueologia, ou seja, de buscar, de escavar, entendendo o acontecimento como um conjunto
de condições que tornam o discurso possível, como uma erupção de regularidades de um discurso e de uma ordem discursiva e não discursiva, é o que o Foucault vai nos dizer. Na obra Arqueologia do Saber, Foucault vai sistematizar um pouco essas questões sobre o que é um discurso e o que é um não discurso. Tá? E ele vai tratar de dizer isso cruzando com as ideias dos enunciados discursivos e dos acontecimentos, que mais adiante vai recuperando isso para pensar que esses discursos, esses não discursos, ou seja, a gente poderia pensar isso como o dito ou o não dito, ou o interdito, que está entre o meio do dizer e o não dizer, que vai articular com os acontecimentos, mas que se transforma numa outra lógica, ou num outro modo de pensar, que está vinculado às leis do pensamento, mas nem também às ordens das coisas, mas sim num conjunto de regras que dispõe condições do acontecimento como discurso. Então, de fato, o que transforma o acontecimento em experiência é o discurso, e a gente poderia dizer que é a linguagem. E é, de fato, o que transforma a experiência numa narrativa é a linguagem, porque nós somos seres de linguagem. Ou seja, quando nós contamos, como nós narramos, aproximando com a ideia da investigação-formação conte-me um pouco sobre sua história de escolarização. Conte-me um pouco ou escreva sobre as marcas dos seus professores. Diga-me como você viveu as relações com a avaliação na escola. Fale-me um pouco de suas memórias dos professores de matemática. Diga-me um pouco de suas lembranças dos professores de educação física. Queria matar meu professor de educação física. Então, fale-me, etc. Isso tem a ver com o modo como é que a gente conta. E é esse contar, é transformar a memória, transformar a experiência em linguagem, oral ou escrita, que a gente vai entrar no movimento de investigação-formação. Quero esclarecer mais um pouco isso. Toda narrativa é investigação-formação? Não. Uma investigação pode ser pesquisa com narrativa. Ela pode ser formação e ela pode ser investigação-formação. Mas ela implica no movimento o que a